Estratégias para melhorar conhecimentos, atitudes e práticas na Covid-19. Esse foi o tema da revisão sistemática realizada pela Giovana Schiavo na iniciação científica, que integra o estudo contemplado pela chamada CNPq para enfrentamento à Covid-19. Eu agradeço a Giovana por aceitar o nosso convite e dar mais detalhes sobre esse estudo. Olá a todos e todas, eu gostaria de agradecer imensamente o convite em nome do grupo de pesquisa Núcleo de Atenção Farmacêutica do campus da Unesp de Araraquara. Esse grupo de pesquisa é coordenado pela professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni. A gente que agradece, viu, Giovana? Para iniciar, como que foi feita essa revisão sistemática e qual que é a importância dela, né, para as pesquisas que são coordenadas pela professora Patrícia Mastroianni sobre as estratégias, né, para melhorar tanto o conhecimento público quanto a conscientização e a confiança das pessoas nas medidas, né, de prevenção contra a Covid-19? A ideia de conduzir uma revisão sistemática surgiu após a chamada do CNPq para enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus 2019, a Covid-19. A professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni possui experiência prévia com a temática Conhecimentos, Atitudes e Práticas na Saúde. Ela já orientou diferentes mestrados com o tema e há publicações já do nosso grupo de estudo sobre conhecimentos, atitudes e práticas na saúde. Enquanto que um dos membros do nosso grupo, a pós-doutoranda Rosa Camila Luqueta, ela já tem experiência prévia com revisões sistemáticas e meta-análise. Então, em conjunto, elaboraram um projeto Estratégias para Melhorar Conhecimentos, Atitudes e Práticas na Covid-19, uma revisão sistemática que foi contemplado pela chamada especial do CNPq. O estudo foi conduzido por mim, a pós-doutoranda Rosa Camila, a pós-doutoranda Marcela Forgerini, do Programa de Pós-Graduação da Unesp, em parceria com a professora doutora Mariane Nunes de Naday, docente do curso de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e sua aluna de graduação, Gabriela Modolo. O projeto teve como coordenadora a professora Patrícia Mastroianni, que é docente do curso de farmácia da Unesp. A nossa revisão sistemática, ela propôs identificar estudos que avaliaram estratégias efetivas para o aprimoramento dos conhecimentos, atitudes e práticas associados a medidas de prevenção e controle da Covid-19. Então, a nossa revisão sistemática foi conduzida em bases de dados abrangentes para identificar o máximo de estudos possíveis e, considerando o número de artigos incluídos, a leitura tanto dos resumos como dos artigos precisou ser realizada em duplas, sendo uma dupla eu e a pós-doutoranda Rosa Camila e uma dupla professora Mariane e a aluna Gabriela. Após a síntese e discussão dos dados, nós redigimos um artigo científico, um resumo para congresso e estamos elaborando vídeos para a divulgação do nosso trabalho para a população. Ou seja, né, Giovana, um trabalho bem amplo, bem complexo, que une diferentes pesquisadores, diferentes frentes de estudo, né? Quais os principais resultados, né, que vocês encontraram a partir dessa revisão? Nós conseguimos identificar 12 estudos conduzidos em diferentes países que propuseram estratégias para a prevenção e controle da Covid-19. Entretanto, nós não conseguimos identificar nenhum estudo brasileiro. A maioria desses estudos incluídos foram conduzidos em serviços de saúde, como hospitais e serviços de emergência, e com profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros. Em menor quantidade, nós encontramos estudos conduzidos via internet, em universidade e com a população geral. Das 12 estratégias identificadas, nós conseguimos agrupá-las em 3 grupos, onde 10 estudos apresentaram estratégias de caráter educacional, ou seja, avaliaram o uso correto de máscaras, de luvas, o uso correto de equipamentos de proteção individual, itens para identificação e diagnóstico da Covid-19, como swabs nasofaríngeos,
e treinamentos com simulação em vídeo. Um estudo identificado, ele possuía caráter motivacional, que avaliava a adoção de medidas preventivas da Covid-19, como o autoisolamento, e um estudo que é o que mais chamou a atenção do grupo, que teve caráter tanto educacional quanto motivacional, e ele avaliava se os indivíduos verificavam a veracidade das notícias antes de compartilhar, ou seja, se aquela notícia era verdadeira ou falsa, e a fonte de informação. Todas as estratégias identificadas pela nossa revisão sistemática se mostraram eficazes e contribuíram para o aumento dos conhecimentos, atitudes e práticas, independente da população ou estratégia adotada. E como vocês avaliam, né, a importância dessas descobertas que vocês fizeram, desses 3 grupos identificados? A maioria das estratégias identificadas, elas foram direcionadas para profissionais da saúde. E isso se deve porque eles estão na linha de frente contra a Covid desde o início da pandemia. E todas as estratégias identificadas voltadas para esse público eram eficazes e melhoravam os conhecimentos, atitudes e práticas. E essas estratégias, elas podem ser implementadas em serviços de saúde, inclusive no SUS. Como, por exemplo, um dos estudos avaliados, ele aplicou um treinamento com vídeo sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual, como luva e máscaras, e procedimentos de biossegurança. E o estudo concluiu que, após esse treinamento, os profissionais da saúde estavam mais preparados para cuidar dos pacientes. Já um outro exemplo de estudo seria aquele de caráter motivacional e educacional, que avaliou se os indivíduos verificavam as notícias antes de compartilhar. E o artigo concluiu que, após a pesquisa, os participantes do estudo, eles passaram a avaliar as notícias antes de compartilhar. E esse estudo, ele é de suma importância, considerando o aumento do espalhamento de fake news, principalmente com notícias falsas sobre estratégias de prevenção da Covid. Realmente, o que mais a gente viu durante a pandemia foi a disseminação de fake news e o quanto elas atrapalharam em muitas situações mesmo, né, a prevenção à doença. E, Giovana, para a gente encerrar, eu gostaria de saber como que a pesquisa ela contribui, né, para outras situações de emergência em saúde pública. Nós já temos experiência com pandemias anteriores, como H1N1 e a própria SARS, e essa experiência auxiliou a implantação de medidas de controle da propagação da Covid-19, como a higienização de mãos com álcool em gel ou com antissépticos, o uso de medidas de barreira, como máscaras e luvas, e também estratégias de educação e conscientização da população sobre a propagação e medidas de proteção contra o vírus. Portanto, os achados dos nossos estudos poderão contribuir para melhorar as estratégias de prevenção e controle da Covid-19 e também de outras situações de emergência de saúde pública, porque nós trazemos 12 estratégias efetivas de caráter educacional e ou motivacional para prevenção e controle de vírus, que pode ser adotada em diferentes níveis de atenção, níveis de saúde, e por diferentes públicos, como profissionais da saúde e até mesmo a população em geral. Ou seja, então, a ideia de vocês é que essas 12 estratégias, elas sejam, né, divulgadas e aplicadas em todos os segmentos da sociedade. Sim, exatamente. Nós sintetizamos as 12 estratégias, elas são eficazes e nós esperamos, com a publicação de resumos científicos, artigos e a divulgação de vídeos, que possam ser adotados, inclusive no SUS. Perfeito. Quem quiser acompanhar mais detalhes sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, sobre os grupos que estão envolvidos, como pode fazer, Giovana? Tem um contato que você gostaria de deixar para a gente? Tem sim, nós temos o Instagram, né, nessa época de pandemia,
A gente criou o Instagram do nosso grupo de estudo, o naf.fcfar. Nós também temos o site do NAF, que eu posso deixar o link para o compartilhamento, e o e-mail também, sem contar o nosso e-mail, o e-mail da professora doutora Patrícia de Carvalho Mastroianni, que está disponível. Tá certo, Giovana, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e parabenizo tanto a você quanto ao grupo, né, por todas essas descobertas e achados importantes, já que a gente tem um longo período ainda de pandemia pela frente, né, e essas medidas de prevenção vão precisar ainda serem mantidas, né. Nós que agradecemos muito a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz na universidade pública. Muito obrigada.